Edinho, a gente sabe que os políticos, principalmente os que ocupam cargos no poder público nesse momento, é um momento difícil, né? Porque a gente sabe que existe uma dificuldade já financeira que já vinha se desenrolando aí há alguns anos dentro das prefeituras e agora agravada por essa questão do coronavírus, da quarentena, parando as cidades. A gente sabe que também a arrecadação tem uma queda significativa, né? Com certeza, você colocou muito bem. Assim, 2020 já seria e já estava sendo um ano muito diferente por ser um ano de eleições municipais, né? Então, como você bem disse, os municípios com muitas dificuldades financeiras, ano de eleição municipal, quem está no governo e vai para a reeleição, a oposição tentando entrar, né? Apontar os erros, colocando as críticas. Então, todo ano eleitoral sempre é um ano muito intenso, especialmente para os atores políticos. E a crise do coronavírus, né, a pandemia, essa pandemia mundial que provocou um tsunami em todo o mundo, né, realmente está exigindo das autoridades públicas, né, dos atores políticos, uma postura muito diferente, em pleno ano eleitoral. E isso faz com que esse tabuleiro, que é o cenário eleitoral, realmente ganhe uma nova dinâmica. Você tem aquelas autoridades, né, que irão disputar o processo eleitoral, prefeitos, vereadores, governadores, no caso, prefeitos e vereadores, né, nós estamos no ano de eleição municipal. Mas também os próprios governadores, porque todos vivem o ambiente político intensamente. E a crise acaba sendo também uma boa oportunidade para que alguns desses atores políticos saem da crise maior do que entraram. Mas vai depender muito do desempenho deles nesse momento, né, Edinho? Porque pode ser um fator agravante aí para quem já estava com a imagem desgastada, quem não souber conduzir muito bem esse período, pode ter prejuízo. Com certeza. Realmente, assim, toda crise, independente se desta que nós estamos vivendo, que é uma crise de dimensões gigantescas, né? Uma crise totalmente atípica, porque envolve a questão da saúde, que é uma questão que atinge a todos, mas toda crise, ela é uma oportunidade de crescimento ou de retração. Você tem os atores, sejam eles políticos, empresariais, que vivem uma crise, né, personalidades públicas que vivem no olho do furacão de uma crise, eles têm, nesse momento, a oportunidade de executar ações que potencializem, melhorem sua imagem diante da opinião pública ou diante da inércia. Se pouco cada um fizer, aí pode sair menor do que entrou, pode prejudicar bastante a sua imagem e inclusive comprometer um resultado eleitoral. Então, o que eu tenho observado, algumas figuras públicas estão aproveitando muito bem esta oportunidade para colocar uma série de ações de interesse público em curso e, consequentemente, estão conseguindo melhorar sua imagem diante da opinião pública. E um exemplo que pode ser dado é que você tem administrações municipais que até antes da crise estavam mal avaliadas e com o começo da crise, da pandemia do coronavírus, com a série de ações que os municípios estão desenvolvendo, melhoraram a imagem. E, em outros casos, alguns municípios, diante da inércia do prefeito, das autoridades locais, estão vendo as suas autoridades com a avaliação, a popularidade em baixa. Agora, Edinho, a gente sabe que em política não basta somente ter um bom desempenho, ser um bom administrador. É preciso também saber se comunicar com a sua população, né? A gente vê uma diferença muito grande entre os governantes e a gente pode até estender um pouco mais, sair só desse ambiente das eleições municipais. Se a gente utilizar, por exemplo, o caso do presidente da República, Jair Bolsonaro, os últimos, digamos assim, problemas enfrentados no governo, muitos foram derivados de falta de comunicação.
Exato. Eu prefiro colocar da seguinte forma. Não necessariamente falta de comunicação, mas talvez a estratégia de comunicação errada, né? Sempre no ambiente público, seja no município, no governo do estado ou na presidência da república, você tem a oportunidade de executar uma estratégia de comunicação. Mas ter uma estratégia de comunicação, especialmente de uma comunicação política, comunicação pública, não necessariamente quer dizer que você tem a estratégia de comunicação ideal, a melhor estratégia. A minha opinião em relação ao presidente Bolsonaro é que ele executa uma estratégia de comunicação equivocada. Ele ainda não desceu do palanque eleitoral, ele ainda não desarmou o palanque, ele ganhou a eleição de forma democrática, de forma legítima, né? Mas, na minha opinião, ele não está sabendo aproveitar essa oportunidade que lhe foi dada. É uma oportunidade ímpar, singular, né? Ele se tornou presidente da República, a maior autoridade política do país, né? De um país continente como o Brasil, e com uma das maiores economias do mundo. E você percebe claramente em cada pronunciamento dele, em cada manifestação, que ele ainda está preocupado com aquelas pequenas coisas de um processo eleitoral, de uma campanha eleitoral, né? E você, na vida pública, tem alguns momentos. Quando você está numa campanha eleitoral, você tem um processo mais quente, mais efervescente, você tem aquela guerra eleitoral, você faz de tudo para ganhar, para se defender, para atacar seus adversários, contra-atacar. Tudo isso faz parte do processo eleitoral. Agora, encerrou o processo eleitoral, você tem que governar. E governar significa construir coalizões, né, num sistema democrático. Não há outra receita, né? Na democracia não tem como você governar sozinho. E a impressão que eu tenho é que o presidente, diante dos fatos, das posições que ele coloca semanalmente, quase diariamente, ele tem essa dificuldade. Um exemplo muito claro foi a relação dele totalmente conturbada, que culminou com a demissão do ministro da Saúde, que estava sendo muito bem avaliado. Nesse caso, ele não precisou nem da oposição para criar um problemaço para ele, né? Ele mesmo, dentro do próprio governo, se incomodou com a figura do ministro da Saúde. E isso é um problema que o presidente tem que melhorar para se comunicar melhor com a sociedade. Quando há uma divergência, né, quando os discursos não batem, assim, é importante que toda a equipe de governo fale a mesma língua, porque no caso do presidente, como você citou, e o ex-ministro Mandetta, isso fica muito claro que ali existiam dois pensamentos bem divergentes em relação à forma como conduzir o combate à Covid-19 aqui no país. Sim, você colocou muito bem, é exatamente isso. Uma das premissas assim, fundamentais numa boa estratégia de comunicação pública, comunicação política, é a uniformidade do discurso da administração, seja ela municipal, seja ela estadual, ou seja ela federal. Não há nada melhor para os inimigos, para os adversários políticos, do que a troca de acusações dentro do próprio governo. Esse fogo cruzado, né, esse fogo amigo, quer dizer, o fogo amigo é um dos piores fatores para um governo se manter em pé. Porque quando você tem um fogo amigo dentro do próprio governo, você não precisa nem que a sua oposição, que os seus adversários façam força para macular a sua imagem, para desgastar a sua imagem, né? Então, você colocou muito bem, realmente é isso. É necessário, para uma boa estratégia de comunicação, a unidade de discurso, a unidade de pensamento. Divergências, claro, elas sempre irão acontecer, faz parte do processo democrático, isso é natural. Mas você tem que tentar resolver essas divergências internamente e fazer o máximo possível para que elas não ganhem os holofotes da mídia. É a velha sabedoria popular, né, de não se, como é que é? Roupa suja se lava em casa, né? Exatamente, roupa suja se lava em casa. Até porque acontece isso que a gente vê. Ontem, o caso do ministro Mandetta, né, agora tem um caso mais recente envolvendo o ministro Moro. Isso interessa a quem? Interessa aos seus opositores, porque você mostra suas fragilidades. E no caso do presidente Bolsonaro, especialmente, você percebe que não é o caso dele não ser orientado. Eu acho que às vezes ele é mal orientado, né?
E ele tem a personalidade dele, que é uma personalidade muito forte, e muitas vezes, mesmo que você tenha um bom assessor de comunicação do seu lado, se você tem a personalidade muito forte, dificilmente o assessor vence todas as brigas, né? Todas as opiniões. Não são todas as opiniões do assessor de comunicação que prevalecem, né? Ah, com certeza. E a gente sabe que isso tem uma consequência, né? O eleitorado, ele percebe muito bem quando não há uma uniformidade no discurso, não é? Com certeza, porque assim, o eleitorado percebe porque ele vê, porque a liderança do executivo, no caso do presidente da República, ou de um prefeito, ou de um governador, se fragiliza. Quando você percebe que ele não consegue manter a unidade de sua equipe, você automaticamente percebe que ele não está exercendo a sua liderança com plenitude, né? Porque a liderança não é uma questão de imposição, ninguém lidera por decreto. A liderança, para você construir e consolidar uma liderança frente a um governo, frente a uma prefeitura, ao governo do Estado, à presidência da República, você também tem que despertar admiração, você tem que despertar vários outros sentimentos naqueles que estão ao seu redor, né? Não é apenas a imposição, não é uma briga, não é uma disputa de quem grita mais alto, né? Realmente a liderança ela é construída e consolidada por outros fatores também. Muito bem. Mais alguma informação que você queira destacar para os nossos ouvintes, para os nossos internautas, Edinho? Olha, eu acho que nesse momento eleitoral, né, um ano eleitoral, a gente tem muitas dúvidas ainda se as eleições serão adiadas ou não. Provavelmente serão por 1 ou 2 meses, né, conforme algumas informações recentes. Eu acho que a partir do momento que superarmos a pandemia do coronavírus, a rotina eleitoral voltará com maior estabilidade, e aí vai caber a cada cidadão com maior capacidade de reflexão fazer suas escolhas de maneira correta, sensata, e ver quem honrou ou não o seu voto e quem é merecedor ou não de uma nova chance, né? Eu acho que é por aí. Todos os eleitores, né? Todos nós precisamos assumir aí essa responsabilidade. Essa responsabilidade é nossa, né, Edinho? Não tem jeito. Não, e assim, né, você colocou muito bem, a responsabilidade é nossa e não existe Brasília lá e a gente cá, né? O Congresso é o reflexo da nossa sociedade. Os nossos representantes são reflexo da própria sociedade, né? Então, porque muitas vezes a gente coloca o político como se ele fosse algo distante, né? Na verdade não, né? Fazemos parte de uma única imagem. O jornal está em tudo, porque a informação está em todo lugar. Jornal está em tudo.